Olá, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Isso aí. Hoje vamos explorar a mente de um dos maiores gênios da história, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Você quer ir além da Mona Lisa, certo? É claro. Prepare-se para descobrir que a vida de Leonardo foi muito mais do que telas e pincéis. Muito mais. A gente tem aqui a biografia dele escrita pelo Walter Isaacson. Ah, o Isaacson. E já te adianto, Hã? prepare-se para se surpreender. Prepare-se. Você sabia que ele era filho ilegítimo e nunca frequentou uma escola formal? É verdade. E que, além de pintor, ele era apaixonado por teatro e produzia espetáculos. É isso aí. Incrível, né? Um cara multifacetado. Totalmente. E essa infância peculiar, fora dos padrões da época, pode ter sido um dos fatores que moldaram a genialidade dele. É, com certeza. Sem as amarras de uma educação formal, ele desenvolveu uma forma única de pensar, livre para observar o mundo, questionar e experimentar. Faz todo sentido. Imagina só, crescer na Toscana, Ah, Toscana. cercado pela beleza natural da região. Que lugar. Sem as restrições de uma escola tradicional. Nossa, que liberdade. Devia ser incrível. Leonardo cresceu em Vinci, uma pequena cidade rural, imerso na natureza. E essa liberdade o impulsionou a buscar conhecimento através da experiência da observação direta do mundo. Exatamente. Essa busca o levou, ainda jovem, para Florença, o centro pulsante do Renascimento. Que época. Lá, ele se tornou aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio. Um dos grandes mestres da época. Que oportunidade, hein? Imagina só. Florença fervilhava com artistas intelectuais, artesãos. Era o ambiente perfeito. Perfeito para um jovem talentoso como Leonardo. Sem dúvida. E no ateliê de Verrocchio, ele não só aprendeu as técnicas de pintura, também teve contato com outros mestres, Tipo quem? como Brunelleschi e Alberti, que influenciaram sua visão da arte e da perspectiva. Ah, grandes nomes. Eram verdadeiros mestres. E foi nesse cadinho de criatividade que ele começou a pintar suas primeiras obras-primas, Peraí. como O Batismo de Cristo. Lindo quadro. Um quadro que já revela seu talento precoce e sua busca por inovação. E é nesse quadro que a gente já vê o uso da técnica do sfumato, Ah, o Sumac? que se tornaria uma marca registrada de Leonardo. Uma marca registrada. Mas, em vez de simplesmente dizer que ele esfumaçava as linhas, vamos entender o que isso significa. Pô. Ele não só misturava as cores para criar transições suaves, como também observava como a luz e a sombra interagem. Criando uma atmosfera quase mágica. É como se ele dissolvesse os contornos, Sim. criando uma sensação de mistério. De profundidade. Reparar, por exemplo, no anjo pintado por Leonardo. Ah, Ojo. É impressionante a delicadeza da expressão, a suavidade dos traços. E essa habilidade ia muito além da pintura. É verdade. Leonardo era fascinado pelo movimento, pela fluidez da natureza. Observava tudo com atenção. A água, os cachos de cabelo, os redemoinhos de ar. Buscando entender os padrões por trás dessas formas. Era arte e ciência se encontrando, sabe? E essa busca pela compreensão da natureza o levou a se aprofundar nos estudos de anatomia. Anatomia. Ele dissecava corpos para entender a estrutura muscular, a forma dos ossos, a complexidade da máquina humana. E essa busca se refletia em sua arte, Sem dúvida. na precisão com que ele retratava a figura humana. E essa precisão anatômica se alia à maestria do sfumato para criar personagens incrivelmente realistas e expressivos. É verdade. É como se ele conseguisse capturar a alma dos seus modelos, traduzir seus sentimentos em pinceladas. Olha só o retrato da Ginevra de Benci. E que retrato! A delicadeza dos traços, o olhar melancólico. E reparem na paisagem ao fundo, com aquele rio sinuoso. É como se a paisagem refletisse o estado de espírito da Ginevra, né? Um diálogo silencioso entre a figura humana e a natureza. Que sensibilidade! É verdade. Mas Leonardo não se limitava à pintura. Ah, não. Ele era um artista multifacetado, com interesses que iam muito além das telas. Muito, né? Prepare-se para a próxima fase da nossa imersão. Porque vamos descobrir Leonardo, o engenheiro, O engenheiro. ou ginero. O inventor, o showman. O showman. E essa aventura começa em Milão. Milão? Em Milão, Leonardo já tinha a reputação de grande artista. Sim, um grande artista. Mas ele queria mais. Ele queria mais. Ele envia uma carta ousada para o Duque Ludovico Sforza, Ousadia. se auto-intitulando um mestre da engenharia militar, Que audácia. prometendo criar armas e máquinas de guerra inovadoras. Uau. Essa carta é um marco na história de Leonardo. Com certeza. Ele se apresenta não apenas como um artista, mas como um engenheiro, um inventor, um visionário. Exatamente. Ele queria mostrar para o Duque que sua mente ia muito além da arte. É verdade.
que ele podia solucionar problemas práticos e criar soluções engenhosas. E essa autoconfiança, essa ousadia, abriram as portas para uma nova fase na sua vida. É, com certeza. Ele mergulhou de cabeça nos projetos de engenharia. Desenhando pontes, sistemas de irrigação. Máquinas voadoras e até um tanque de guerra. Que incrível! Ele não estava para brincadeira. A mente de Leonardo não tinha limites. Não tinha limites. Ele buscava soluções para os problemas da época. Mas ia além, imaginando um futuro inovador. Um futuro onde a tecnologia e a arte se uniam para criar um mundo melhor. E ele até projetou uma cidade utópica. Imaginava um lugar livre de doenças. É mesmo. Com um sistema de canais e ruas planejadas para serem limpas e eficientes. Parece até coisa de ficção científica, né? É verdade. E tudo isso enquanto ele continuava a pintar, a esculpir, a estudar anatomia. É muita coisa. É impressionante como ele conseguia conciliar tantos interesses. E ele documentava tudo em seus cadernos, que são um verdadeiro tesouro. Ah, os cadernos. A gente encontra projetos de máquinas, estudos anatômicos, esboços de pinturas, anotações sobre a natureza. É como se a gente pudesse espiar dentro da mente dele, acompanhando o seu processo criativo. Esses cadernos são fascinantes. São. Dá pra ver como ele observava o mundo, formulava hipóteses, testava ideias. E a gente percebe que a arte e a ciência estavam sempre interligadas, se complementando, sem dúvida. Mas me fala uma coisa, como era a relação dele com a matemática? Com matemática? Porque, pelo que eu vi, ele não era lá muito fã de equações. Pois é. Leonardo era um gênio da observação, um mestre em visualizar conceitos. Ele usava desenhos, diagramas e analogias para entender a natureza. Interessante. A matemática para ele era mais uma ferramenta para traduzir a harmonia do mundo em formas e proporções. E por falar em proporções, você se lembra do famoso homem vitruviano. Claro, aquele desenho que representa as proporções ideais do corpo humano. Isso. Baseado nos estudos do arquiteto romano Vitrúvio. Exatamente. O homem vitruviano é um símbolo da busca de Leonardo pela harmonia entre arte e ciência. Sem dúvida. Ele acreditava que a matemática era a linguagem da natureza e que a beleza se revelava através da proporção e da simetria. É como se ele estivesse decifrando o código secreto da beleza, né? Usando uma matemática para entender a perfeição das formas da natureza e do corpo humano. Que incrível. E essa busca pela harmonia se estendia aos seus projetos arquitetônicos. É mesmo. Ele idealizava palácios, igrejas, sistemas de canais, sempre buscando unir beleza, funcionalidade e inovação. Ele era um artista completo, um verdadeiro polímata. Dominava diferentes áreas do conhecimento e as utilizava de forma integrada, criando obras que transcendiam os limites da arte e da ciência. Incrível. E por falar em obras que transcendem limites, a gente não pode deixar de falar da Última Ceia, um dos seus trabalhos mais famosos. Ah, A Última Ceia, uma obra-prima do Renascimento. Um afresco monumental que retrata o momento em que Jesus anuncia que um dos seus discípulos o trairia. Leonardo conseguiu capturar a intensidade do drama, a complexidade das emoções em um único instante. É de tirar o fôlego. A composição da cena, a maestria do sulmato, a expressividade dos personagens, tudo contribui para criar uma obra de arte impactante, que atravessa os séculos e continua nos emocionando. É verdade. E essa obra marca o auge da primeira fase da carreira de Leonardo em Milão. Mas a história continua. Cheia de reviravoltas, novas descobertas e obras-primas que marcaram para sempre a história da arte. É isso aí. E aí, prontos para continuar a nossa imersão na mente genial de Leonardo da Vinci? É isso aí. No último episódio, a gente viu como ele conquistou o Duque de Milão. Não só com seus talentos artísticos, Não só. mas também como engenheiro, inventor e até showman. É verdade, aquele cara era um furacão de ideias. Desenvolveu projetos de irrigação, pontes, máquinas voadoras e até um tanque de guerra. Dá pra acreditar Ele lá? estava sempre buscando soluções para os problemas da época, É, mas ia além, projetando um futuro inovador. totalmente. E não podemos esquecer da cidade utópica que ele imaginou. Livre de doenças, com ruas planejadas para serem limpas e eficientes. Ele era um visionário. Mas me conta, além desses projetos grandiosos, Além. o que mais ele aprontou em Milão? Ele não se limitava aos projetos práticos. Leonardo também era fascinado pelo mundo do espetáculo, criava cenários elaborados, figurinos extravagantes. E até máquinas voadoras para encantar a corte milanesa. Sério, que demais. Ele devia ser a alma das festas. Com certeza. Mas e a pintura? Ele não deixou de lado, né? De jeito nenhum. Em Milão, ele pintou obras-primas que o consagraram como um dos maiores artistas de todos os tempos. Procede. Uma delas é a Virgem dos Rochedos, você conhece. Claro. Um quadro lindo com atmosfera mística e serena. Me lembro da composição, da forma como ele usa a luz e o esfumato para criar essa sensação de mistério. Mas espera aí, a Virgem dos Rochedos não tem duas versões. Isso mesmo. Uma está no Louvre e a outra na National Gallery de Londres. É verdade. As duas versões mostram sutis diferenças.
Mas ambas são de tirar o fôlego. Elas são um exemplo da genialidade de Leonardo em retratar a beleza da natureza e a delicadeza da expressão humana. E por trás dessa beleza, a gente sabe que existe um profundo conhecimento da anatomia humana. Ele dissecava corpos, né? Me lembro que falou disso no episódio anterior. Sim. Leonardo queria entender o corpo humano por dentro e por fora. Ele estudava a estrutura muscular, a forma dos ossos, a complexidade da máquina humana, e todo esse conhecimento se refletia em sua arte, na precisão com que ele retratava a figura humana. Acho incrível como ele conseguia unir arte e ciência de forma tão harmoniosa. É. E essa busca por conhecimento não se limitava à anatomia. Ele também mergulhou no mundo da matemática, certo? Com certeza. Leonardo buscava desvendar os segredos da geometria e da proporção. E foi nessa época que ele criou o famoso homem vitruviano. O homem vitruviano, um ícone. Aquele desenho que representa as proporções ideais do corpo humano, seguindo os princípios do arquiteto romano Vitrúvio. É a representação perfeita da busca de Leonardo pela harmonia entre arte e ciência. Sem dúvida. Ele realmente acreditava que a matemática era a linguagem da natureza, né? Para ele, a beleza se revelava através da proporção e da simetria. E essa busca pela harmonia também se refletia em seus projetos arquitetônicos. Ele idealizava palácios, igrejas, sistemas de canais, sempre buscando unir beleza, funcionalidade e inovação. Leonardo era um artista completo, sem dúvida. Dominava diferentes áreas do conhecimento e as utilizava de forma integrada. Ele era o que a gente chama hoje de polímata, né? Uma pessoa com múltiplos talentos e conhecimentos. Sem dúvida. Um verdadeiro homem da Renascença. E essa versatilidade o levou a ser convidado para criar um monumento grandioso. Um cavalo gigante em bronze em homenagem ao Duque Francisco Sforza, pai de Ludovico. Um cavalo gigante, nossa, devia ser um projeto colossal. Imagina só, um cavalo colossal em bronze, uma obra que exigiria um conhecimento profundo de engenharia, escultura e fundição. E ele topou o desafio. Claro. Leonardo se dedicou de corpo e alma ao projeto, criando diversos estudos e modelos em argila. Mas, infelizmente, o cavalo gigante nunca chegou a ser concluído. Que pena. Mas por que ele não terminou a obra? A história é um pouco complicada. Acontece que as guerras franco-italianas começaram e Milão foi invadida. O bronze que seria usado para o cavalo acabou sendo usado para fabricar canhões. Triste, né? Puxa, que azar. Mas, mesmo inacabado, o projeto do cavalo gigante demonstra a ousadia e a visão inovadora de Leonardo, né? A vontade de superar limites, de criar algo grandioso. Com certeza. E essa busca por inovação se estendia a um tema que o fascinava desde a juventude, o voo dos pássaros. Leonardo era obcecado por desvendar os segredos do voo. Falando em voar, ele chegou a projetar máquinas voadoras, não foi? Sim, ele observava os pássaros com atenção, estudava a anatomia das suas asas, fazia esboços de máquinas voadoras. Ele queria entender como eles conseguiam se manter no ar, desafiar a gravidade. E ele conseguiu. Quer dizer, algumas das suas máquinas voadoras funcionou. Na época, a tecnologia não era avançada o suficiente para construir uma máquina voadora funcional. Mas, mesmo assim, os estudos de Leonardo sobre o voo foram pioneiros. Ele entendia os princípios básicos da aerodinâmica, sabia que precisava criar uma força de sustentação para vencer a gravidade. Seus projetos com asas, hélices e sistemas de engrenagens abriram caminho para o desenvolvimento da aviação séculos depois. Ele era realmente um homem à frente do seu tempo. E essa paixão por desvendar os mistérios da natureza o levou a se aprofundar ainda mais nos estudos de anatomia. Exatamente. Leonardo não se contentava em observar o exterior do corpo humano, ele queria entender como tudo funcionava por dentro. Ele dissecava corpos, desenhava órgãos, músculos, nervos, ele queria desvendar os segredos da vida. E essa busca o levou a fazer descobertas importantes, não é? Sim. Ele foi o primeiro a descrever detalhadamente as válvulas do coração, a estrutura do cérebro, a circulação sanguínea. Ele revolucionou o conhecimento anatômico da época. E claro, ele não abandonou a arte. Enquanto se dedicava aos estudos anatômicos, Leonardo começou a pintar uma das suas obras mais famosas, A Última Ceia, que a gente já comentou no episódio anterior. É verdade. A Última Ceia é uma obra-prima que marca o auge da primeira fase da carreira de Leonardo em Milão. Mas a história continua, e no próximo episódio a gente vai explorar os mistérios da Mona Lisa, as aventuras de Leonardo como engenheiro militar e muito mais. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo na vida e obra de Leonardo da Vinci. Nos últimos episódios, a gente explorou a infância dele, a fase em Florença e os anos de glória em Milão, com projetos ambiciosos, descobertas científicas, obras-primas que marcaram a história da arte. Mas a aventura continua. É verdade. Hoje a gente vai acompanhar Leonardo em uma fase mais madura, explorando seus trabalhos como engenheiro militar, suas descobertas sobre a natureza e, claro, a criação da obra-prima que o imortalizou, a Mona Lisa. E essa fase começa com uma reviravolta, né? No final do século XV, Milão foi tomada pelas tropas francesas.
o que forçou Leonardo a deixar a cidade e buscar novos horizontes. Exatamente. E é nesse período que ele pinta A Dama com Arminho. Uma obra que, assim como a Mona Lisa, intriga os historiadores da arte até hoje. É verdade. A beleza da jovem retratada, a delicadeza dos seus traços. A forma como Leonardo usa a luz e o esfumato para criar uma atmosfera misteriosa. É simplesmente fascinante. É! E aquele olhar penetrante e enigmático, como se ela guardasse um segredo. O que você acha que ele quis transmitir com essa expressão? Leonardo era um mestre em capturar as nuances da expressão humana, em traduzir sentimentos em pinceladas. Nesse retrato, ele nos convida a desvendar os mistérios da alma da jovem, a questionar o que se esconde por trás daquele olhar. É uma obra que nos instiga a pensar, a interpretar, a ir além da superfície. E enquanto pintava obras enigmáticas como essa, Leonardo continuava seus estudos científicos. Observando a natureza, buscando entender seus mecanismos. Ele era fascinado pela água, pelo movimento dos fluidos, pela formação das rochas. E esses estudos o levaram a fazer descobertas importantes sobre geologia, hidrodinâmica, anatomia das plantas. Ele registrava tudo em seus cadernos, com desenhos detalhados e anotações precisas. Impressionante a quantidade de áreas do conhecimento que ele explorou. É como se ele não conseguisse parar de aprender, de pesquisar, de desvendar os segredos do mundo. E a gente sabe que, naquela época, a Igreja Católica ditava as regras do conhecimento. Qualquer ideia que contrariasse os dogmas religiosos era considerada heresia. Será que ele teve problemas com a igreja por causa de suas pesquisas? Leonardo era um livre pensador, um questionador nato, e isso, sim, poderia gerar conflitos com a igreja. Mas ele era muito inteligente e estratégico. Ele sabia como navegar pelas águas turbulentas da época, expressando suas ideias de forma sutil, usando metáforas e alegorias. Seus cadernos, por exemplo, eram escritos em uma espécie de código com a escrita espelhada, O que dificultava a leitura e a interpretação. Faz sentido. Era uma forma de proteger suas ideias e a si mesmo. E falando em se proteger, nessa época, Leonardo aceitou um convite um tanto inusitado. Trabalhar como engenheiro militar a serviço de Cesare Borgia. Cesare Borgia. O Duque de Valentinois, um líder militar conhecido por sua ambição e crueldade. Como assim, o artista sensível, amante da beleza, foi parar em um ambiente como esse? É surpreendente, não é? Mas essa experiência, por mais inusitada que pareça, proporcionou a Leonardo um novo olhar sobre o mundo. Ele viajou por toda a Itália, desenhando mapas, fortificações, máquinas de guerra. Ele viu de perto os horrores da guerra, a fragilidade da vida humana, o lado obscuro do poder, e tudo isso certamente impactou sua arte, sua visão de mundo. Experiência intensa. E depois dessa fase como engenheiro militar. Leonardo retorna a Florença, onde recebe a encomenda que mudaria para sempre a história da arte. Pintar um retrato de Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante de seda. E esse retrato, meus amigos, se tornaria a obra-prima que conhecemos como Mona Lisa. A Mona Lisa, a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Um ícone da arte mundial. Que torna tão especial. A Mona Lisa é um enigma. O sorriso misterioso, o olhar penetrante, a paisagem ao fundo. Tudo contribui para criar uma aura de mistério e fascínio. E Leonardo dedicou anos à criação dessa obra, aperfeiçoando cada detalhe, buscando a perfeição. Mas me conta, o que é o tal sorriso da Mona Lisa? Por que ele intriga tanto as pessoas? Essa é a grande questão. O sorriso dela é sutil, ambíguo, parece mudar de acordo com o ângulo que a gente olha. Leonardo utilizou a técnica do esfumato com maestria, criando uma transição suave entre luz e sombra ao redor dos lábios. O que causa essa sensação de movimento, de ambiguidade. E a gente nunca sabe ao certo se ela está sorrindo ou apenas esboçando um leve sorriso. É essa incerteza que nos fascina, que nos convida a interpretar, a imaginar o que se passa por trás daquela expressão. E a paisagem ao fundo, com aquelas montanhas, o rio, o que ela representa? A paisagem é outro elemento fundamental da obra. Ela cria uma atmosfera de mistério, de profundidade e nos conecta com a vastidão da natureza. Leonardo era um mestre em retratar a natureza e aqui ele a utiliza para criar um cenário grandioso, que contrasta com a figura humana em primeiro plano. E o mais incrível é que ele nunca considerou a Mona Lisa uma obra terminada. Ele a levava consigo para um dia, retocando, aperfeiçoando, buscando sempre a perfeição. Essa busca pela perfeição era uma constante na vida de Leonardo. Ele nunca se contentava com o resultado final, sempre buscando melhorar, aprimorar e ir além. E essa postura impulsionava a criar obras-primas que transcendiam os limites da arte e da ciência. Leonardo da Vinci, um gênio universal, um símbolo do Renascimento, uma inspiração para todos nós. O que podemos aprender com ele? Leonardo nos ensina que a arte e a ciência não são áreas distintas, mas sim faces de uma mesma moeda. Ele nos mostra que a criatividade e a inovação surgem da observação atenta da natureza, do questionamento constante, da busca incessante pelo conhecimento. E essa busca, meus amigos, é o que nos torna humanos.
o que nos impulsiona a evoluir, a criar, a sonhar. Que a vida e obra de Leonardo da Vinci nos inspirem a seguir esse caminho, a desbravar novos horizontes, a buscar sempre o nosso melhor. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão na mente brilhante de Leonardo da Vinci. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem. Obrigado por embarcarem nessa aventura com a gente. Continue explorando o mundo com a curiosidade de um verdadeiro renascentista. Até a próxima.